Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois teria dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu temia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine na sua palavra. Amém. Amém. Amados, nós estamos no mês chamado mês do lar, mês da família. E nós temos orado incessantemente pelas famílias da igreja, e desejamos que as famílias da igreja, cada vez mais unidas, tornem forte a igreja presbiteriana do centenário. E assim esta igreja cresça no conhecimento, na unidade, e esteja pronta para enfrentar as portas do inferno, como a palavra do Senhor Jesus ordenou que assim a igreja o fizesse. Nós estamos, amados irmãos, diante de um texto relatando a história de um homem chamado Isaque, que tem uma história bonita familiar a partir dos seus pais. Todos nós temos conhecimento, mas nunca é demais relembrar alguns acontecimentos da vida de Isaque na casa de seu pai, do seu próprio nascimento,
após o nascimento, o que aconteceu e também o desenvolvimento do seu casamento, da sua família e da sua herança familiar. Ele era filho de Abraão e sabemos todos que Deus fez uma promessa a Abraão e Abraão começou a passar muito tempo e Sara não engravidava porque era estéril. Ele então tomou uma outra mulher e gerou um filho com ela, mas Deus disse: não é assim. Eu darei a você um filho e deste filho sim se multiplicará a sua descendência. E Deus deu já uma idade avançada um filho a Abraão e Sara, e deram-lhe o nome de Isaque, porque Sara estava dizendo: como que tirou a vergonha da minha vida, porque naquele tempo a esterilidade era considerada maldição. E ele então agora é ensinado e instruído no caminho do Senhor. Mas acontece algo bastante estranho, que quando ainda na pré-adolescência talvez, Deus aparece agora a Abraão e diz para Abraão o seguinte: olha, eu quero que você leve e sacrifique o seu filho a mim. E naquele momento Abraão deve ter sofrido muito. Isso foi de madrugada, possivelmente o resto da noite não dormiu. Mas ele partiu para cumprir a ordenança do Senhor. Isaque foi com ele. Isaque estava ali tipificando Cristo, no sentido de ser não ele o sacrifício que foi trocado, mas ter alguém que foi trocado por ele no momento do sacrifício, porque quando ele foi imolar o filho, Deus então bradou: não faças mal ao teu filho. E ele então olhou para trás e viu o cordeiro substituto. Ele se envolve neste convívio de submissão, de obediência plena e absoluta a Deus. Isaque agora recebe a sua esposa de maneira maravilhosa também, porque Abraão mandou o seu servo buscar a esposa e diz: olha, busca da minha parentela. E aquele escravo, aquele servo que foi buscar, orou ao Senhor e disse: Senhor, que o Senhor me mostre quem deve ser a esposa de Isaque. E apareceu Rebeca. Só que Rebeca também era estéril. E Isaque começa a orar por Rebeca. E durante muitos anos de oração, Deus lhes dá o nascimento de filhos gêmeos. E um desses filhos, chamado Jacó, que nasceu já como usurpador, que nasceu já brigando com o irmão, que nasceu já tomando a primogenitura do irmão, mas passou por uma experiência maravilhosa de transformação, casou-se e teve 12 filhos, de quem as 12 tribos receberam os nomes. Imagine bem a influência dessa família, a família de Isaque, na história de todo o universo, mas de maneira maravilhosa na história espiritual do povo de Deus.